Shalom, amados. Capítulo 9 de Daniel relata uma história onde Daniel tinha entendido pelos livros, pelas profecias, que era um tempo que já devia ter acontecido a libertação do povo de Deus. Ele começou a examinar as escrituras, E ele diz, no versículo 3, eu dirigi meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração, clamor, jejum, pano de saco e cinza. Mas observa uma coisa que eu queria te colocar. Qual era a idade desse homem? A idade desse homem, talvez aqui era no mínimo de uns 90 anos, Ele foi levado para a Babilônia como escravo. Ele tinha trabalhado no governo babilônico. Agora já era Dário que estava reinando. E no próximo reinado, o próximo legado de próximo rei, lá estava Daniel também. Capítulo 10, ele está já em um outro rei, é Daniel que está na parada. Nós vivemos um tempo de comodismo. Muitos homens de Deus estão acomodados. E ele tomou uma atitude de intercessão. Eu queria te convidar a entrar num lugar onde você não vai estar acomodado. Deus está despertando os valentes nesse tempo. Deus está acordando os valentes, chamando os valentes. A adversidade não vai diminuir. Se você pensa que Deus ouve a oração de diminuir a adversidade, Deus não ouve a oração. Deus aumenta a sua capacidade, autoridade, unção, poder de fogo, armaduras. E pelo preço que você paga, Ele libera anjos. Mas hoje, homens ficam envolvidos em coisas que eles não devem. Muitas situações Deus está levantando mulheres para tomar posição porque os homens afrouxaram, não estão caminhando como deve. Esse homem, quando ele orou, ele diz, orei o Senhor meu Deus, confessei e disse, Senhor Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Observa, guardas a aliança e a misericórdia com os que te amam e guardam os teus mandamentos. E ele diz, pecamos, cometemos iniquidade, procedemos impiamente, fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos, do teu juízo. Não ouvimos os profetas teus servos que falaram às autoridades. A ti, Senhor, pertence a justiça, a nós a confusão de rosto. E Daniel se arrependia. Eu te faço uma pergunta. Um homem que lá no capítulo 6 foi lançado na cova dos leões, já no governo de Dário, ele era esse homem que estava debaixo de toda essa quebra de princípio que ele cita aqui? Não. Daniel não tinha esses erros. Ele assumiu a intercessão pelo povo, pela nação, e ele continuou orando, clamando. E ele diz, lá no versículo 11, Israel transgrediu tua lei, desviando-se para não obedecer tua voz. Deixa eu dizer uma coisa para você. Que um anjo falaria para você se ele viesse falar contigo hoje? Porque enquanto Daniel orava e intercedia, de pano de saco, se humilhando, olha, eu experimentei um dia, eu só experimentei colocar cinza sobre mim, só um dia. Eu não estou convidando você para colocar cinza sobre a tua vida. Estou te convidando para um tempo de arrependimento e de clamor, de súplica, de arrependimento, de busca de santidade. Mas o anjo falou assim, capítulo 9, 20, estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, lançando a minha súplica perante a face do meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando, falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na visão ao princípio, veio rapidamente, tocou-me a hora do sacrifício, me instruiu e falou comigo, disse, Daniel, saí para fazer você entender o propósito. No princípio da tua súplica saiu a obra, e eu vim para te declarar, porque és homem muito amado, uma tradução diz muito desejado, toma pois sentido na palavra e entende a visão. Houve resposta. Deus veio. Deus não vem através de argumento de justificativa. Deus não vem. Deus está irado com muitas coisas. O mau cheiro da iniquidade tem subido nas narinas dele. E ele disse, a iniquidade se multiplicará. E esse é um tempo que tem se multiplicado a iniquidade. E o amor de muitos se esfriará. Cuide para que a iniquidade não te envolva com tantas coisas.
Se separe para ele, fique com ele. Vela comigo pelo menos 1 hora. Jesus falou isso para os primeiros discípulos em momento de dificuldade. Tem pessoas que já estão no Getsemane, já estão sangrando e não chamam o povo para orar. Ficam fazendo tantas coisas e as coisas estão escapando entre seus dedos. A mesma palavra está escrito nos evangelhos. Vela comigo pelo menos 1 hora. Vela comigo pelo menos 1 hora. Arrumemos tempo para tantas coisas, mas não arrumemos tempo para o Senhor. A iniquidade está engolindo muita gente e você não está vendo que a iniquidade está te enchendo de conversa. Volta, arrepende-te e entra num lugar diferente em Deus, para que não sofra as consequências que estão por vir. Deus abençoa a tua vida com um posicionamento diferenciado, como líder, como mulher de Deus, como homem de Deus, como sacerdote.